Bom dia, primeiro ano. Então agora vamos continuar nosso estudo de física. O que vamos estudar hoje? Um outro tipo de movimento chamado queda livre. Queda, o nome está dizendo algo que cai. Queda livre. Muito bem. Então queda livre, nós vamos ter algo que cai sobre efeito. Então queda livre. Movimento, que tipo de movimento que é? Para baixo. Queda livre, assim. É um movimento vertical. E qual é a condição dele? É sob ação da gravidade, da força da gravidade, ou sob a ação da força gravitacional. Muito bem. O que é força gravitacional? Essa força que faz com que as coisas permaneçam no planeta Terra. Então, que a Terra atrai os corpos. Por isso que você não sai flutuando, você dá um pulo, não sai flutuando pelo espaço. Por isso que a camada de ar fica presa na Terra. E por que o ar não vai embora da Terra, não vai para o espaço? Porque tem a ação da gravidade que segura aquela camada de ar envolvendo a Terra. Então, isto é a ação da gravidade. Muito bem. Então, todo corpo que cair, estiver caindo, e a gente não vai considerar aqui a força de atrito, a força de deslocamento do ar ou do vento. Então, nós vamos considerar uma situação perfeita, que não tem ação de corpo, de agente externo nenhum. O corpo está caindo como se não existisse outro efeito, não existisse o ar, então a gente diz que ele está em queda livre no vácuo. Muito bem. Então, esse é o conceito de queda livre. A queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variável. Ele é um MRV? Sim, tudo que cai vai cair fazendo uma linha reta, um movimento retilíneo, e vai ter uma aceleração constante. Só que essa aceleração, então, nós vamos ter uma aceleração, chamado aceleração da gravidade. Neste caso, a aceleração vai ser fixa e vai ser chamada de g. E vai ter um valor que nós vamos usar, 10 metros por segundo ao quadrado. Esta vai ser a aceleração que nós vamos usar agora constantemente, todo o efeito. Então, esse valor de g nós vamos usar praticamente até o final do ano. Vamos ter várias outras situações que nós vamos precisar da aceleração da gravidade. Então, aqui, primeiro, os conceitos iniciais. Muito bem. Vamos ver equações. Bom, se nós vamos ter alguma coisa caindo, então nós vamos ter uma coisa chamada altura. E essa altura vai ser representada agora, em física, representada pela letra H minúscula. Então, H representa a altura. Muito bem. Então, a primeira equação, a equação da altura, então, é assim. H é igual a gt ao quadrado sobre 2. Lembrando que g é 10. Então, vamos ver um exemplo já, como posso usar isso. Vou fazer um exemplo assim. Você pega uma pedra e vai lançar num poço. Lógico que vão ter algumas distorções, mas grosseiramente você pode fazer isso. E tem algumas ações aí, a parte como velocidade do som, que a gente vai ver para frente, e mais a força do atrito com o ar. Mas vamos voltar de novo. Você vai pegar uma pedra e lançar no poço. Demora algum tempinho e você escuta o som dela batendo lá embaixo. Se você tiver esse tempo, você pode calcular a altura. Vai dar uma aproximação boa. Então, se não existisse esses efeitos diferentes, então saberíamos a altura. Então, vamos supor assim, que eu tenho um corpo que cai de uma altura e leva um tempo de 3 segundos. Vamos ver qual é a altura
Dá para tirar uma forma assim? Dá, grosseiramente dá. Então, se um corpo leva 3 segundos em queda livre, qual a altura inicial desse corpo? Que altura ele estava? Então, a altura vai ser igual a G, não tem que pensar, G é 10. 3 ao quadrado dividido por 2. Agora faz sempre o quadrado. Primeiro, 3 ao quadrado é 9. Posso fazer toda a conta se quiser já de uma vez? Pode. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 10, 90. 90 dividido por 2, 45 metros. Então, aí, uma equação que dá altura. Continuando, então, nosso trabalho sobre queda livre. Temos aí, então, cálculo do tempo. Que tempo? Então, um objeto cai de uma altura h e quanto tempo leva para chegar ao solo? Como eu calculo esse tempo? Isso aqui é um rearranjo da própria equação da altura. Então, na própria equação da altura, nós temos que sai esta versão aqui. Só foi um arranjo daquela equação. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Então, vamos colocar aqui um objeto cai em queda livre de 2.000 metros. Se ele cai de 2.000 metros, só pode ser a altura. Qual o tempo para chegar ao solo? Então, uma aplicação direta da fórmula está perguntando qual o tempo para chegar ao solo. Então, ele diz que H é 2.000 e o G vale 10. Então, substituindo, nós vamos ter T é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2.000. O 2 é da fórmula, dividido por 10. Isto dá raiz quadrada de 4.000 dividido por 10, 400. E a raiz quadrada de 400 é 20, 70 é 20 segundos. Muito bem. Então, aí está o valor do tempo. Calculado, então, direto pela fórmula. Velocidade barra tempo, quer dizer, velocidade por tempo. Eu vou calcular a velocidade quando eu tenho tempo. Basta multiplicar G vezes T. Como? GT, velocidade GT. Muito bem. Então, fizemos o que agora? Primeiro, vamos usar aquele exemplo. O exemplo anterior. O exemplo 1, vamos fazer o exemplo 2 baseado naquele exemplo número 1. Então, o móvel caiu lá de uma altura de 2.000 metros. Nós calculamos agora mesmo, nesse último exemplo, que o tempo que ele leva para chegar no solo é 20 segundos. Então, agora vamos ver com que velocidade ele chega no solo. Nós estamos considerando aqui que é queda livre, não estamos considerando o efeito do atrito com o ar. Muito bem. Então, a velocidade, muito simples, G vale 10, o tempo nós já tínhamos calculado anteriormente, na questão anterior, vezes 20, dá 200 metros por segundo. Simples assim? Simples assim. Então, 10 vezes o tempo de 20, deu 200 metros por segundo. Então, queremos saber velocidade, e você tem o tempo, usa esta fórmula aqui. No arranjo da equação de Torricelli, considerando que a queda livre, a velocidade inicial é zero, sempre queda livre, queda, não é lançamento, é queda livre, velocidade inicial é zero. Então, a velocidade em função do h, o que quer dizer velocidade em função do h? Velocidade quando temos altura. Nós calculamos anteriormente velocidade quando tínhamos a variável tempo. Agora vamos ver quando temos a variável altura. Então vamos usar o mesmo, sabemos o mesmo resultado. Vamos usar aí
uma altura de 2.000 metros. Pronto, temos uma altura de 2.000 metros. Queremos saber qual a velocidade. Qual a velocidade final? Muito bem. E como eu faço isso? A velocidade final, muito simples. Você calcula v igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 2.000. E agora, que número vai dar isso? V igual a 2 vezes 10, 20. 2 vezes 1 vezes 2, 4. 2 vezes 1 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Como é que a gente faz essa raiz quadrada aí de 5 dígitos? Se tiver zeros, ó, cada 2 zeros vira 1. Cada 2 zeros vira 1. E a raiz quadrada de 4, 2. Como é o mesmo exemplo anterior, 200 metros por segundo. Certo? Então agora nós vamos àquela parte tão esperada. Vamos pegar a listinha de exercícios, que vai estar anexa aí, já impressa, e vamos fazer. Então, se tem cálculo de altura, equação da altura, de tempo, velocidade em função do tempo e velocidade em função da altura. Vamos trabalhar.